Nós hoje então, neste 7 de setembro, queremos rezar pela nossa nação, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja amado e para que esta nação atinja a finalidade para a qual ela foi criada. E neste sentido, meus santos, a escolha dos nossos dirigentes está intimamente relacionada. Nós sabemos que a Quaresma de São Miguel terminará no dia 29 de setembro e 2 dias depois, nós teremos já, 3 dias depois, nós teremos já as eleições do nosso país. Então teremos no dia 30 São Jerônimo, no dia 1º Santa Teresinha do Menino Jesus e no dia 2, domingo, nós teremos as eleições. Aí você diz: padre, mas o senhor não acha, e aqui tentarei falar, meus santos, com toda a clareza e sinceridade possível, mas padre, esse negócio assim de aproximar tanto igreja e sociedade e algumas coisas de política, isso é correto? Então vamos lá, meus santos. Primeiro nós devemos nos perguntar: a igreja, ela tem uma mensagem à sociedade? Ou a mensagem da igreja é simplesmente espiritual? Ora, a mensagem da igreja é, sem sombra de dúvidas, primeiramente espiritual, mas ela tem uma mensagem social que o diga a doutrina social da igreja e as encíclicas sociais da igreja. Hoje eu farei menção de uma encíclica, 40º ano, uma encíclica social do Papa Pio XI, em que ele, por ocasião do 40º ano de uma outra encíclica, daí vem o nome da encíclica, 40º ano, por ocasião do 40º ano da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, isto é, uma outra encíclica social, em que os papas dizem aos cristãos como é que nós devemos viver em sociedade, como é que nós devemos regular a nossa sociedade para que o nome de Cristo seja reconhecido, para que o nome de Cristo seja exaltado, porque o reinado de Cristo não é apenas espiritual, o reinado de Cristo é também na sociedade. Como assim você vai dizer: ah, Jesus reina no meu coração, mas na minha família quem faz as regras sou eu, lá em casa eu é que mando. Ah, Jesus é o meu rei, mas na minha vida financeira Deus não dá pitaco. Como assim? Ah, Deus é o rei, Deus é o Senhor da nação brasileira, mas as leis da nação brasileira são totalmente contrárias a Cristo. Como assim? Isso seria uma incompatibilidade, uma esquizofrenia, em que você dissocia e apresenta de uma maneira diametralmente oposta Deus no nível espiritual e a sua completa e total irrelevância na vida social. E não é assim. É verdade, meus santos, é verdade que a igreja não toma partido. É verdade que todo sacerdote não pode tomar partido algum e nem fazer do púlpito, do ambão, um palanque para qualquer candidato. Mas é verdade também que a igreja pode condenar alguns partidos e o sacerdote tem a obrigação de dizer: estes partidos que têm estas agendas totalmente contrárias à fé cristã, estes partidos não podem ser votados, não podem ser acolhidos pelos cristãos. Percebe? A igreja não pode escolher um candidato, mas ela pode dizer: este candidato tem propostas totalmente contrárias à fé cristã. Um candidato que seja a favor da legalização das drogas, da legalização da maconha,
um candidato que seja a favor da destruição da família e a favor da ideologia de gênero, um candidato que seja a favor da perseguição religiosa. Como é que então a igreja pode dizer, não, é indiferente votar em qualquer candidato? É claro que um candidato assim não pode ser votado por um cristão. É claro que um partido que tenha na sua agenda este objetivo não pode ser votado por um cristão. Entende, meus santos? E isso não é um discurso político, mas isso é um ensinamento de fé. Nós temos, eu aqui fazia referência aqui à encíclica 40º ano de Pio XI, e eu trouxe aqui algumas frases, algumas afirmações claríssimas, por exemplo, de Pio XI, a respeito do comunismo, do socialismo, que um católico, que um cristão não pode ser comunista. Ah, padre, mas então Pio XI estava sendo político. Não, ele estava sendo evangélico, porque ele está ensinando que um cristão, ele não pode apoiar um partido contra Deus, que um cristão não pode apoiar um candidato que tem como objetivo a destruição do reino de Deus aqui na terra, que um cristão não pode votar num candidato que tem como objetivo dizimar e acabar com os cristãos, acabar com essa nossa liberdade de poder falar em nome de Cristo e transmitir os ensinamentos de Cristo, porque se vocês olharem na história, onde os países comunistas se instalaram, onde os partidos comunistas se instalaram, isso eles fizeram. Aqui não é uma teoria abstrata, aqui não é apenas algo que está na teoria. Se vocês olharem a antiga União Soviética, o que lá foi feito com os cristãos, e aqui eu nem vou entrar nas outras atrocidades por esta ideologia satânica realizada. O comunismo é uma ideologia satânica. Nem vou entrar aqui, estou aqui me atendo apenas àquilo que eles fizeram contra os cristãos. Se vocês olharem em países como, por exemplo, Cuba, nós estamos vendo agora na Nicarágua, ora, nós estamos vendo o que lá está sendo realizado, de modo que, quando um Papa diz, nessa encíclica social, 40º ano, você pode depois jogar na internet e botar lá, 40º ano, ano com 2 N's, 40º ano, você pode ler a encíclica inteira, uma encíclica de ensinamentos sociais da igreja, e vai dizer assim, que não existe um socialismo religioso, um socialismo cristão, porque são termos contraditórios. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Você não pode ser socialista cristão, socialista católico. Ninguém, uma frase forte, no número 120 da 40º ano, ninguém pode ser ao mesmo tempo católico e socialista. Uma afirmação clara. E como é então que nós dizemos, não, mas eu quero que a minha nação seja regida, seja governada por essas diretrizes que estão totalmente são contrárias, não são apenas diferentes, mas são contrárias à doutrina cristã, aos princípios cristãos, aos mandamentos cristãos. É uma atitude suicida, mas é claro que quem é a favor do comunismo e do socialismo vai dizer o quê? Isso é um discurso político, porque eles querem nos calar. Isso é um discurso político, a igreja tem que ficar trancada na sacristia. Não, meus santos, a igreja tem uma mensagem social, e ela tem o dever, a obrigação religiosa, a obrigação de consciência de alertar os seus fiéis, e eu tenho a obrigação diante de Deus, mesmo que com isso eu venha a angariar inimizades, eu tenho o dever diante de Deus de alertá-los. Por quê?
porque diante de Deus um dia eu estarei e haverei de prestar contas pelas almas que me foram confiadas. E eu não quero, meus santos, que nosso Senhor diga: covarde, tu conhecias a verdade, mas por medo de retaliações não falaste a verdade. Lembremos-nos que no livro do Apocalipse, a fileira dos condenados é puxada pelos covardes. Os primeiros citados no livro do Apocalipse são os covardes. Então nós precisamos, com toda a caridade, mas falar, orientar as pessoas, orientar os cristãos, para que votemos como cristãos. Um cristão vive como um cristão. Um cristão veste-se como um cristão. Um cristão tem amizades cristãs. Um cristão tem famílias cristãs. Um cristão vota como cristão. Um cristão não pode votar como um pagão, escolhendo governantes, dirigentes que têm na sua própria agenda, na agenda do seu partido, repito, diretrizes contrárias, antagônicas aos princípios, mandamentos e diretrizes cristãs. Continua o Papa Pio XI, na encíclica 40º ano. Esta negativa, esta condenação ao comunismo, ao socialismo, deve também se aplicar, imagine isso, em 1931, ele dizia, a um novo sistema prático que começava a surgir, ainda pouco conhecido, mas que vai se propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele a uma formação das inteligências e dos costumes, e ainda que se faz particular amigo da infância, e procurar aliciá-la, abraça todas as idades e condições, isto é, cuidado com este socialismo educativo, que quer entrar nas escolas e mudar a mentalidade das nossas crianças, mudar a mentalidade, a ideia de família nas nossas crianças, para que elas achem que é família, tanto faz um homem e uma mulher com outra mulher, e um homem com outro homem, porque tudo isso é família. E incutir nas nossas crianças, porque, meus santos, nós que fomos criados, sendo educados segundo os princípios cristãos, nós vemos que não é a mesma coisa. Mas imagine uma criança que cresce nesse ambiente, vendo tudo como se fosse normal, e impedida de manifestar a sua opinião, porque a sua opinião seria tida como criminosa. A criminalização da opinião, aquilo que tão bonito se tem falado de, esqueci aqui, mas eu copiei, regulamentação da imprensa. Então se quer regulamentar a imprensa para que as pessoas não falem tudo aquilo que elas pensam e que elas querem. E é por isso, por causa desta perseguição daquilo que se fala, daquilo que se prega e daquilo que se condena, que os padres lá na Nicarágua estão sendo presos, que o bispo está preso, que seminaristas estão presos e que leigos estão presos. Por quê? Que crime foi que eles cometeram? Eles condenaram as coisas erradas que viram e ousaram ensinar a doutrina social da igreja e o evangelho. E por causa disso, eles foram presos. Meus santos, nós temos que ter a coragem de pegar o que é que a igreja fala a respeito da sua doutrina social e ensinar. Isto é um ensinamento cristão, isso é uma doutrina cristã, isso não é política. Claro que tem interferência na vida política, é óbvio, mas não é um discurso essencialmente político. Mas eles querem dizer que é, para que o padre, com medo, nada fale, porque, nossa, ele será cancelado, ele será perseguido. Por quê? Porque é claro que aqueles que não querem isso ouvir, querem calar a boca
desses padres e pregadores a todo custo. E nós devemos, enquanto podemos, levantar as nossas vozes e dizer a verdade, dizer aquilo que sempre foi dito. Eu estou repetindo as palavras de um Papa. Eu acho que são palavras autorizadas, né? Eu estou repetindo as palavras de um Papa, não numa conversa qualquer, mas numa encíclica, num documento oficial da Igreja, em que ele diz que é impossível ser cristão e socialista. E diz: tenham cuidado, porque este mal quer se infiltrar, inclusive nas escolas, na infância, para deturpar a mentalidade das nossas crianças. E aí segue aqui, isso que eu acabei de falar, está no número 121 da 40º ano, mas vocês podem depois baixar este documento e ler para conhecer o que a igreja fala a esse respeito. Então, meus irmãos, nós queremos que o nosso país seja um país regido pela lei de Deus.